Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos. Eu sou o Léo. Pessoal, eu vou deixar aí para vocês um vídeo, depois desses recadinhos que eu tô dando aqui no começo, eu vou deixar um vídeo que trata da teoria valor-trabalho, e é um vídeo que mostra o que é valor e o que é preço. Então é um vídeo extremamente importante para o conceito de microeconomia, mas para o conceito em si do que é valor, né? Por que as coisas custam, como custam e esse tipo de coisa. Esse vídeo é parte do curso de Filosofia Econômica, que inclusive eu tenho que retomar, para membros, então tem uma playlist lá, então se vocês gostarem desse curso, considere se tornar-se membros rascunheiros, mas eu vou deixar essa aula aí para vocês, para o público, para que vocês vejam o material que nós fazemos por lá, tá? Pessoal, ajudem o canal também com curtindo desde o início, inscrevendo-se, tornando-se membro, né, se vocês gostarem dessa aula, deixando valeu demais e o hype, tá? Desde o início, por favor. E eu vou deixar o link aí na descrição também de uma pesquisa que nós estamos fazendo para saber o futuro do canal. Essa pesquisa é um formulário do Google Forms. Você clica aí, você responde até o final. E respondendo até o final, vocês vão receber uma cortesia, tá? Que cortesia? Um presente nosso, meu e do Renato, Renato e meu, né? Que nós gravamos um vídeo, uma conversa, que está como vídeo não listado. Então vocês vão receber o link no final, respondendo o questionário até o final, tá bom? Então, responda o questionário para ajudar para o canal saber o que nós vamos fazer no nosso futuro aqui. E respondendo até o final, vocês vão receber um link. E com esse link, vocês vão assistir uma conversa exclusiva minha e do Renato, tá bom? Agora fiquem aí com o vídeo de filosofia econômica. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos. Eu sou o Léo. Hoje nós vamos continuar o nosso curso de filosofia econômica. E essa daqui é um tema que basicamente baseia a ideia da economia moderna. Veja, existem muitas escolas econômicas e algumas não conversam uma com as outras. Mas mesmo as que não conversam uma com as outras, às vezes tomam como princípio algum conceito que já está tão bem espalhado que eles não entendem como sendo de alguma escola, vamos dizer assim. Veja, Adam Smith, ele se preocupava com os sentimentos morais. Né? O que tem até uma obra dele, que eu vou deixar aí na descrição, links de afiliado da Amazon, tá? A teoria dos sentimentos morais. Mas eu vou deixar também o link de afiliado da Amazon para vocês, se quiserem, assinarem o Kindle Unlimited, que vocês podem ler uma infinidade não, mas uma grande, quase infinidade de livros no Kindle. Você não precisa ter o Kindle Reader, né? Você não precisa ter o aparelho, você pode ver pelo aplicativo do celular, tem aplicativo para Windows e tem online também. Né? Ali você paga uma vez e você paga por mês e você pode ler uma grande imensidade de livros, e eu acredito que Teoria dos Sentimentos Morais não seja a exceção. Tá? Então vou deixar o link de afiliados aí da Amazon. Adam Smith, que é o pai da economia, ele começou os estudos dele, que acabaram na economia, com Teoria dos Sentimentos Morais. Por que as pessoas fazem as coisas? Né? Como vocês sabem, a linha desse canal é que o motor da sociedade humana, né, é a confiança. O motor não, perdão. A cola, né, é a confiança. E que o motor da sociedade humana é o amor, mas o amor caritas, né? Que é a vontade de fazer o bem para os seus, como se eles fossem você mesmo. É uma mãe, um pai trabalhando para alimentar os próprios filhos. É um irmão trabalhando para alimentar os irmãos, irmãs, porque o pai faleceu. É a avó ainda trabalhando para auxiliar dentro de casa. E a confiança entre os vizinhos. Né? Então nós temos nessa teoria, nessa cosmovisão econômica, que, veja, era uma cosmovisão implícita a Adam Smith. Adam Smith já partia deste princípio. Né? Adam Smith não era o melhor dos cristãos, mas ele tinha essa cosmovisão. De que, por exemplo, né, você tem um núcleo familiar, tá? E o que une esse núcleo familiar é o caritas. Evidentemente que o que une um homem e uma mulher é o caritas, mas também são outros tipos de amor, né? O amor carnal, o amor egocêntrico, são alguns amores, o amor platônico, são alguns amores que unem um núcleo familiar. E veja, por que é importante isso? Porque a matéria é unida por forças nucleares fortes e forças nucleares fracas.
E a gravidade une as coisas para formar as macro, né? As moléculas seriam biológicas, né? As estruturas, né? Não dos elementos, mas das substâncias, né? Muito bem. No ponto de vista da sociedade, se você vê o pensamento, né, a escola de pensamento de Adam Smith, que é a escola liberal inglesa, eles já partem eles rejeitam muito do cristianismo, mas eles já partem do princípio da cosmovisão cristã. E apesar da Inglaterra ser anglicana naquela altura, eles partiam do princípio da cosmovisão agostiniana, da cosmovisão católica. Tá? Então você tem o menor núcleo da sociedade, uma família, tá? E essa família é unida por amor interno, amor platônico. O amor eros, né, que é o amor entre duas carnes, né, vamos dizer assim, que é entre o pai e a mãe. E você tem o amor paternal, você tem o amor caritas, você tem uma série de amores ali que unem aquela família. E essa família tem conexões com outras famílias, que podem ser conexões de sangue, ou podem ser conexões de afinidade, ou podem ser conexões pátrias. E você vai unindo aqui a sociedade, e você vai formando uma sociedade. E você vai formando uma vizinhança, e dessa vizinhança você vai tendo relações sociais, familiares, nacionais, e assim vai. De submissão, de respeito, pode ser qualquer coisa. Não, por que você está falando tudo isso? Adam Smith já parte desse princípio. E o que mantém as famílias unidas, o que faz o relacionamento interfamiliar é a confiança de que nós estamos falando com iguais. E da teoria dos sentimentos morais, Adam Smith tem outra pergunta. Né? De onde vem a riqueza das nações? Por que alguns grupos que se denominam nações têm uma prosperidade material, enquanto outros grupos que se denominam nações não têm essa prosperidade material? Veja, as bases do que ele está falando em um inquérito sobre a riqueza das nações, que é realmente uma investigação do tipo inquérito, das bases ele lança em teoria dos sentimentos morais. E isso é a base do liberalismo. À medida que o liberalismo foi esquecendo a teoria dos sentimentos morais, foi esquecendo a base cristã, né, a concepção cristã de caritas, que une a sociedade, foi sendo substituído pelo utilitarismo de Stuart Mill. Stuart Mill foi considerando que é bobagem isso aqui, de que o que une a sociedade é a confiança, e de que o que une os núcleos familiares e até empresas, guildas, ordens de cavalaria, a própria igreja, esse tipo de coisa, é o amor caritas. O que une cada um é a utilidade, é o utilitarismo. E junto, nessa época, começa a revolução, um pouco depois, né, foi aproveitado, a revolução darwinista, que entendia o seguinte, que o organismo se adaptava a uma determinada condição social, né, esse é o darwinismo social, a fim de perpetuar aquele indivíduo na espécie. Então, uma donzela de 15 anos, que era a idade de casamento naquela época, um pouco antes, infelizmente, mas era a idade que se fazia, o normal era 15, ela aceitava casar com um jovem de 20 anos, não porque aquela donzela nunca tinha visto um homem, estava encantada, e o amor eros aflorava, e ela queria se unir carnalmente com aquele homem, mas não, por utilitarismo, porque ela via um benefício de ser protegida por aquele homem e de ser mantida por aquele homem. Então Stuart Mill, né, foi o primeiro Red Pill. Não, isso aqui é uma bobagem. Né? Ele baseia que todas as concepções de sociais, né, todas as concepções de relacionamento social, todas as concepções de boa vizinhança, é de uma ideia de toma lá, dá cá. Né? É uma ideia utilitarista. O que me assegura, o que vantagem Maria leva, né, de um casamento, o que vantagem Maria leva de permitir que uma pessoa se mude para minha vizinhança. E veja, essa ideia utilitarista em Stuart Mill, o utilitarismo é bem amplo, é bem ruidoso, mas essa substituição sutil da ideia de utilidade, né, substituindo a ideia de amor e de confiança pela ideia de utilidade, baseia todas as concepções filosóficas pós 1850.
O marxismo leva a utilidade ao extremo, ao ponto que não que todos os indivíduos estão querendo maximizar a sua utilidade no sentido, porque veja, em Riqueza das Nações, Adam Smith diz, olha, não é pela benevolência do açougueiro, do padeiro e do cervejeiro que você tem a sua carne, o seu pão e sua cerveja. É porque ele está tentando beneficiar a própria família dele e ele lhe serve na melhor maneira possível, evidentemente, mas em troca de um favor pecuniário. E ele lhe serve com um serviço real ou com uma mercadoria. Stuart Mill diz o seguinte, isso é a utilidade. A utilidade do o padeiro, o cervejeiro e o açougueiro vem utilidade em servir alguém para conseguir um dinheiro para alimentar a própria família, mas não se para aí. O homem está casado porque ele vê útil satisfazer os seus desejos com aquela esposa, ter uma moldura social, perpetuar-se na espécie. Veja, é tudo uma redução do homem às suas necessidades. Não as necessidades para atender o homem, mas o homem reduzido ao desejo de atender às suas necessidades. É muito sutil, ao ponto que vocês podem falar, Léo, é a mesma coisa. Não é. Muito bem. Quando o marxismo surge, né, ele já vem de uma ideia. E veja, o nascimento do socialismo utópico é muito ligado com valores plenamente cristãos. Tá? Veja, o marxismo, ele toma, né, o socialismo científico, ele toma espaço dentro desse movimento de socialismo utópico e ele desenvolve uma... Como podemos dizer? Ele vai fundo, ele tem muito uma carga filosófica muito pesada, né, com Hegel, mas porque ele tem a síntese, a antítese e ele tem a tese, antítese e síntese, né? Tem o movimento dialético e a redução da matéria, mas veja, se o homem faz as coisas pelo seu próprio benefício e o benefício ampara tudo através de utilidades, e aqui ainda não é utilidade microeconômica, então o homem que está avisando, o homem, né, o gênero humano, tenta atender a própria necessidade do ponto de vista material. E qualquer coisa que ele faça, mesmo do que seja etéreo, né, ir à igreja, ajudar os outros, é para a sua satisfação física. Física no sentido de dele se sentir bem em harmonia com o seu próprio ser. E disso de um pulo para os movimentos ateicos, né, da Alemanha, na época, né, que não era unificada, você vai para a ideia de que, pera, se o homem visa atender apenas seus próprios benefícios e o homem é matéria, a matéria tenta, e o homem tenta a sua perpetuação através da utilidade, né, por uma progressão dialética profunda. Entende o seguinte, então, há algo no homem que sempre tenta se perpetuar. E a perpetuação do homem e do trabalho do homem pode levar até um ponto em que é o capital. É a capacidade do homem de interferir no ambiente, de produzir e de domar a matéria a si mesmo. Fazendo o mundo inteiro uma criação humana, não uma criação divina, ou o que quer que seja. Então a utilidade do homem é domar a matéria, para que ele se perpetue na matéria, porque ele é matéria. E nisso você surge a ideia marxista do valor. Trabalho. Por quê? Porque Stuart Mill, né, através de Stuart Mill, foi trabalhado a ideia do valor intrínseco, né, vamos escrever assim, o valor mercadoria e o valor intrínseco, o valor mercadoria, eles vão percorrer um longo caminho até ser a utilidade marginal. O valor trabalho é que quão útil é o trabalho de um homem para modificar a matéria. E qual é a utilidade social do trabalho?
o que esta pessoa, este indivíduo atomizado, auxiliou outro indivíduo atomizado, e esse outro indivíduo atomizado deve auxiliá-lo também. O sistema de preços é uma tecnologia antiga, muito antiga. Isso aqui, que eu vou desenhar, é uma simplificação gráfica. Aqui é a demanda, aqui é a oferta. Do quê? De qualquer coisa. Existe algo que é uma referência entre valores. Se nós utilizarmos o valor trabalho, o dinheiro nada mais é do que um símbolo que remete tempo de trabalho. Por quê? Isso aqui é a teoria marxista. Porque é o valor trabalho. É o valor social desempenhado por aquele trabalho. Léo, mas a ideia de valor social do trabalho já é uma resposta ao marginalismo. Sim, já é. Só que não era tão difícil chegar a esta conclusão antes da Revolução Marginalista. Tá? Muito bem. Então, se isso aqui é o preço, é a quantidade de horas. Não, o preço é a quantidade de horas trabalhadas. A quantidade de horas pagas. E a quantidade seria a quantidade de trabalho desempenhado. O que você quer dizer com isso, Léo? Vamos desenhar um gráfico neoclássico para a teoria valor-trabalho marxista. Vambora. Estamos aqui para isso mesmo. Eu, como um trabalhador, eu trabalho 8 horas por dia. Eu trabalho 12 horas por dia no campo. E para eu produzir com 12 horas por dia, 12 horas dia, trabalhando 30 dias no mês, eu produzo alguma coisa que dá um pouco tempo, queijo. Eu produzo 100 quilos de queijo. Tá, muito bem. 100 quilos de queijo, 100 quilos de queijo está para 30 dias de trabalho. Portanto, quanto sairia 1 quilo de queijo? Sairia 0,3 dias. 1/3, vamos por aqui, mais ou menos 1/3 de jornada. São 4 horas de trabalho. Ou seja, um produtor de queijo teria que ser remunerado em 4 horas de trabalho por cada queijo vendido. Só que, se eu sou um produtor de trigo, né, não vamos fazer toda essa conta, e o produtor de trigo, porque o trigo é mais abundante que o queijo, um produtor de trigo consegue produzir 1 quilo de trigo consegue produzir 1 quilo de trigo com 1 hora de trabalho. Portanto, qual seria o preço do trigo para o queijo? Deveriam ser 4 horas. Né? Eu preciso de 4 horas de trabalho para um queijeiro, eu preciso de 1 hora de trabalho para um trigueiro, certo? Então, eu preciso de 4 quilos de trigo para comprar 1 quilo de queijo. Isso é a teoria valor-trabalho do Marx. Basicamente. Tem um problema. O que é mais fácil? Produzir trigo ou produzir trigo ou produzir queijo?
O queijo eu preciso de vacas, eu preciso de maquinário, bem que rudimentar, mas eu preciso de maquinário. Eu preciso de mais pessoas trabalhando. E eu preciso de uma determinada época do ano. Não, pode ser que aquele queijo não fique bom no alto verão, tem que ser só na primavera ou só no outono. O trigo eu planto de ano em ano, só que eu deixo lá. E tem os campos, né? Esse tipo de coisa. Eu preciso de mais gente na hora da colheita, mas mesma forma. E o trigo, vamos supor que não precisa de tanto maquinário, precisa de um cavalo para arar, um cavalo para colher e tal. Então eu precisei de menos capital para a produção do trigo do que eu precisei de capital para a produção do queijo. Marx vai dizer que o valor trabalho é quanto as coisas valem, considerando o capital. Mas o capital deveria estar à disposição de todos para o bem comum. Muito bem. Portanto, Marx, a oferta de qualquer bem deveria ser pela quantidade de horas utilizadas para a produção. E a demanda deveria pagar apenas a quantidade de trabalho demandado na produção. E isso produziria, não um sistema de preços, mas isso seria a justiça do valor de algo. Aí eu te faço uma pergunta. Quanto vale um copo d'água? Aquela coisa que a gente aprende na faculdade de economia. Um copo d'água no deserto vale muito mais do que um diamante. Eu duvido que uma pessoa trocaria um diamante por um copo d'água mesmo no deserto. Mas tudo bem. Marx vai ficar nessa questão discutindo o valor intrínseco das mercadorias, né, com o valor trabalho. E os liberais vão ignorar o valor trabalho e vão apenas para a ideia do Adam Smith que a divisão internacional, que a divisão de Smith e depois de Ricardo, que a divisão do trabalho, que a especialização, que a produção. Por exemplo, o exemplo do Panos e Vinhos, né, que uma unidade de capital em Portugal produz mais vinhos que uma unidade de capital na Inglaterra, ao passo que uma unidade de capital na Inglaterra produz muito mais panos que em Portugal, então cada um se especializaria. E você poderia fazer o câmbio. Isso quebra também o valor do trabalho, esse tipo de coisa. Então você começa a ter alguns problemas de que quanto valem as coisas. Veja, essas discussões de quantas coisas valem, né, do valor do trabalho, se é o valor intrínseco, se é o valor mercadoria, isso tudo é besteira. Por quê? Não apenas por eu ser descendente de uma família de comerciantes. Eu sempre fui em feiras livres comer pastel. Quanto vale um pastel? Quanto vale um pastel? Ah, Léo, aqui perto de casa tá 6, aqui perto de casa tá 7, aqui perto de casa tá 5. Quanto vale um pastel? Ah, Léo, depende, né? Tem aquelas. Até em São Paulo ainda tem aqueles prêmios da prefeitura, melhor que pastel de feira, então aquela pessoa pode cobrar um pouco mais. Quanto vale um pastel? Quanto vale uma caneta? Quanto vale este curso? Pergunte para qualquer comerciante. Ele vai falar: quanto vale as coisas? O quanto eu conseguir vender. Pergunte para qualquer comprador, para qualquer dona de casa, quanto vale uma cartela de ovos, quanto dona ou dono de casa, né? Quanto vale um pastel? Se você perguntar pasteleiro, o pasteleiro vai falar o quanto eu consegui vender. Quanto vale o pastel para quem quer comprar? Você vai falar, não, aqui perto de casa tá tanto. Por quê? Porque você já entende que o valor do pastel é o quanto você conseguir pagar pelo pastel. Para o ofertante, oferta. As coisas valem o mínimo, não, vale o mínimo que eu conseguir vender. Como assim o mínimo? Bicho, eu produzo pastel. Eu queria vender cada pastel por R$ 50. Ninguém vai pagar. Mas 10, 9, 8, 8. Não, 8 eu já tô vendendo demais. Talvez se eu vender 8,50, 8,50 vale a pena. Então é 8,50. É o mínimo. As coisas valem o menor preço que o vendedor está disposto a vendê-la. E quanto vale para o demandante, para o consumidor? O máximo que eu consegui pagar. Veja, vocês vão ver, Léo, tá errado. Sim,
Mas vocês já vão ver. A demanda paga o máximo que ela puder. Como assim? Quanto o vendedor vai vender? Né? O comprador vai comprar no menor preço que o vendedor conseguir vender. E o vendedor vai vender no maior preço que o comprador está disposto a comprar. Só que as coisas valem, então, para a demanda, o máximo que ela conseguir demanda pagar. E a coisa vale para o ofertante o mínimo que ele, ofertante, consegue vender. Veja que inverte. Porque o demandante vai falar, poxa, o comprador, quanto vale esse carro? Esse carro vale o mínimo que o cara quiser me vender. E o ofertante vai falar, quanto vale esse carro? O máximo que eu conseguir fazer aquele cara pagar. Então, a demanda é o máximo que a demanda pagar. E o ofertante é o mínimo que o ofertante quiser vender. Vocês entenderam? Só que, Léo, isso é valor? Não, isso não é valor. Isso é preço. Preço. Preço é quando? Preço é quando a oferta encontra a demanda. Isso é preço. Então, para a teoria marginal, eu não vou entrar, eu vou entrar em marginalistas no curso de microeconomia, tá? E eu não sei se nesse curso de microeconomia ou no outro que eu fizer. Mas vamos lá. Preço é onde a oferta encontra a demanda. Em que ponto a oferta encontra a demanda? Numa coisa chamada valor pecuniário. Léo, o que é pecúnia? Pecúnia é uma quantidade de dinheiro que simboliza um valor. Quando você tem uma moeda de ouro e está escrito ali, por exemplo, você tem uma moeda de ouro e está escrito naquela moeda de ouro $50. Então aquela moeda de ouro tem meio grama. Na hora que ela foi cunhada, evidentemente. Né? Veja, é uma coisa muito simbólica você ter uma moeda cunhada, porque eu estou dizendo o valor pecuniário daquilo. Mas qual é o meu valor disso aqui? Que valor tem uma moeda? Isso aqui é plástico. É uma moeda armênia, ela tem curso legal. Mas qual é? Ela tem um valor de mercadoria, com um valor pecuniário. Mas, e o intrínseco? O intrínseco vai vir com o uso e com a aceitabilidade. Vocês viram como é tudo balela? Como é tudo faz de conta? Essa discussão entre valor e preço? Veja, todas essas ideias utilitaristas da maior felicidade, da menor felicidade, e as críticas marxistas, né, não só de Marx, mas do movimento que ele fundou, de que o princípio da menor utilidade, da maior utilidade, são desvios burgueses para justificar a exploração, de que o importante é o trabalho agregado à sociedade, é a utilidade do trabalho, e esse é o valor que é gerado na sociedade, e que, para Mills e todos os liberais que vieram depois, o princípio da maior felicidade, o valor que você gera na sociedade é a utilidade de gerar maior felicidade superior, né, inferior, esse tipo de coisa. Para os marxistas, não, é valor trabalho. Só que se você perguntar para qualquer comerciante árabe, qualquer comerciante da Rota da Seda, né, os turcomenos, os tajiques, aquele pessoal ali, se você perguntar para qualquer comerciante dos reinos africanos, né, ali na mesma época, né, que estavam sendo destruídos pelo Império Britânico, se você perguntar para qualquer comerciante das docas do porto de Nova York, se você perguntasse para qualquer comerciante de Amsterdã, ou até mesmo da feira de Berlim, ou na feira em Londres, eles saberiam o seguinte: as coisas valem o que o comprador está disposto a pagar por elas. Veja, essa teoria do valor não tem dono. Essa teoria do valor é uma tecnologia que a sociedade criou. E quando nós cunhamos uma moeda e colocamos aqui são 10 dirhams. Isso aqui não vale nada. Tá. O Estado pega e fala que isso vale. Isso é uma moeda fiat. Por que vale? Porque os outros estão dispostos a aceitar por ela. Então, quando as pessoas falam, olha, a moeda não tem lastro, olha, o lastro de qualquer moeda é a confiança e o valor que as pessoas põem naquela moeda. O valor pecuniário é o ponto de encontro
entre a oferta e a demanda, ao qual a gente chama de preço. Quando as coisas valem mais para a demanda do que para a oferta, nós temos um leilão. A oferta não conseguiu colocar o preço, por quê? Depois eu vou mostrar com os utilitaristas em outro vídeo. Provavelmente curso de micro. Quando a oferta produz, né, e ela produz custou a oferta, né, com valor custo, né, junto da remuneração do trabalho, custou a oferta R$10 produzir aquele sorvete. Né, custou R$10. Só que eu estou disposto a pagar naquele sorvete e a empresa coloca a venda, o produtor artesanal coloca a venda por R$12. Só que eu estou disposto a pagar 50 naquele sorvete. Por quê? Porque é um sorvete que o cara faz artesanalmente, eu quero comprar. Ou uma grande fábrica, um carro. Custou a fábrica, aquele carro, 50 mil. Só que aquele carro não para nas agências. Eu quero comprar porque o carro é bom, o carro vale a pena, o carro é bonito. O carro me dá uma certa utilidade. Léo, você estava rejeitando utilidade até agora. Esta utilidade que eu estou utilizando é o termo microeconômico. O que é utilidade? Utilidade é um termo microeconômico que significa justamente o valor, né, que o agente racional econômico dá a algo. Você pagaria R$50 em um livro escrito em armênio, que eu não vou tirar aqui, senão vai cair tudo. Você pagaria? Não. Mas se você soubesse que esse livro, na verdade, vale R$500 e você poderia vender no eBay? Não. Aí eu pagaria porque eu colocaria no eBay. Veja, uma informação fez a sua utilidade do livro aumentar. Você pagaria R$100 numa camiseta? Não pagaria. E autografada pelo Pelé, pelo Cristiano Ronaldo, né, as maiores lendas do futebol? Poxa, legal de recordação, poderia pagar, né? 200, 300. Veja que as coisas vão mudando a partir do valor que você, demandante, potencial demandante, dá a elas. Isso para você é sua utilidade. É o que você vê de útil de utilizar um valor pecuniário para transformar num valor troca. Então, quando a demanda vê mais valor do que a oferta vê valor, há um leilão. Porque há demanda reprimida. O que é demanda reprimida nessa história toda que você está falando, Léo? Demanda reprimida é quando o valor pecuniário, né, que nós vamos chamar de PP, está menor do que o valor... vamos chamar de valor utilidade. Por quê? Porque o valor utilidade ele é composto. O valor utilidade é composto de valor mercadoria, valor intrínseco e valor de uso. Vamos chamar de UT, né? Ele é uma composição. Veja, um ourives vê muito mais valor numa barra de ouro do que você. Por quê? Porque o valor que você vê numa barra de ouro, uma barrinha de 5 gramas, que é muito dinheiro, o valor que você vê é valor intrínseco, né? E um valor de uso como reserva. O ourives vai olhar aquela barra de ouro como valor mercadoria. Por quê? Porque com aquela barra de ouro, ele consegue colocar 30%, 40% em cima daquela barra como serviço. Porque ele consegue produzir anéis, correntes, pingentes, não importa. E ele consegue ver um valor utilidade, né? Ele consegue ver um valor mercadoria naquilo. Então, a composição de preço de algo, na curva de preços, leva em conta esses 3 componentes. Léo, e o valor trabalho? O valor trabalho, meu amigo, só importa ao ofertante de uma determinada forma. O valor trabalho, o ofertante pode ser o quê? O ofertante de mão de obra. Tá? Quanto me custa de trabalho eu sair de casa 5 horas da manhã, do extremo da zona leste de São Paulo, para ir para Berrini, para Cidade Jardim, para 9 de Julho, para chegar lá 8 horas da manhã, ter um trabalho super desgastante, voltar para casa, chegar em casa 8 horas da noite, né, 3 horas depois que eu saí do serviço, para dormir um pouco, voltar todo dia, segunda a sexta, ou às vezes até segunda a sábado.
Qual é o meu valor utilidade? É o valor trabalho que está me remunerando? Gente, se for por trabalho, eu merecia 50 mil reais. Porque me custa fazer tudo isso. Eu estou abrindo mão de outras coisas, que não é só o tempo de trabalho. Estou abrindo mão do meu bem-estar. Coisa que os marxistas rejeitam, né? Mas tudo bem. Eles rejeitam, depois eles colocam de volta, mas com outro nome, né? Mas tudo bem. 50 mil. Só que quanto vale o meu trabalho como valor mercadoria no mercado do trabalho? R$ 1.500. Na verdade, ele vale menos, mas o governo diz que o valor mínimo de trabalho é 558, 588, agora não sei, o salário mínimo desse ano. Veja, se para mim está custando muito dinheiro, pode não ser 50, mas eu merecia fazer isso aqui por 20 mil reais. Só que eu só consigo 1.500, por que eu me oferto? Porque eu desejaria isto. Só que isso aqui, como valor mercadoria, é o que eu consigo vender. E isto aqui é melhor do que nada. Léo, o valor trabalho não é importante? Ele é. Ele é importante para a harmonia social. É você diminuir o custo do valor trabalho, ou seja, para que quem está desempenhando o trabalho tenha menos custo para ele mesmo, para aumentar a harmonia social, o bem-estar. E por quê? O que custa mais como valor trabalho? Um mineiro que está dentro de uma mina de carvão, arriscando a própria vida, ficando alguns meses fora de casa e se arriscando ali. Ou um caminhoneiro que fica horas na estrada, sujeito a segurança pública, acidentes e mais um monte de perigos. Ou um, um banqueiro, né, ou um bancário que fica sentado dentro do ar-condicionado trabalhando sentado. O que custa mais como trabalho? Ah, eu acho que é o mineiro, depois o caminhoneiro, depois o bancário. Quem ganha melhor? Normalmente o bancário. Por quê? Primeiro, há mais pessoas dispostas a serem caminhoneiros ou entregadores dentro de cidade, porque eu sei caminhoneiro mesmo é de estrada, né? Quem fica dirigindo esses VUC aí é motorista, mas tudo bem. Tem mais gente disposta a pegar um caminhão e dirigir do que pessoas que conseguem ser bancários e desempenhar o valor e ter um valor uso para o banqueiro de uma forma apropriada. Tem a capacitação. Podem realmente ser bancários. O mineiro, não existem tantos mineiros quanto bancários. Mas, se você aumenta um pouco o valor pecuniário, já tem mais gente disposta. Porque você precisa de uma certa qualificação, tudo, mas mesmo assim, onde esses mineiros vivem também, né? Não são grandes centros urbanos. Um mineiro tende a gastar menos também porque ele vive no interior. No Brasil, eu acho que nem tem mineiro de carvão. Léo, então o preço do salário não acompanha o valor. Não, não acompanha. O valor não acompanha o preço. Por quê? Porque oferta e demanda importa muito ao valor pecuniário. O ouro sempre vai ser ouro. Ele sempre vai ter as características de ouro. Ele sempre vai ter a demanda do ouro. Mas, se você começar os bancos centrais começam a entesourar, o preço do ouro vai aumentar. Ou, se os bancos centrais começam a se desfazer de ouro, porque eles precisam de dinheiro fiat, por algum motivo eles precisam de cash, o preço do ouro vai desvalorizar, vai cair. Só que o ouro sempre vai ser ouro. Por quê? Porque oferta e demanda. Existem mais pessoas preferindo dinheiro a ouro. Porque, na verdade, a gente faz o gráfico de oferta e demanda, ele é bidimensional. O gráfico de oferta e demanda, ele é bidimensional. Só que, na verdade, existe um intermediário aqui. Qual é o intermediário, Léo? Dinheiro. Que é preço, que é quantidade. Qual o intermediário, Léo? O intermediário é o dinheiro. Por quê? O demandante tem dinheiro e resolve abrir mão de dinheiro para comprar a mercadoria. O ofertante tem a mercadoria e resolve abrir mão da mercadoria para receber o dinheiro. Então, a utilidade, ou seja, o valor daquele produto, está sendo testado em relação ao dinheiro. A mim me é mais útil ter 10 reais ou um chocolate.
Veja, essa resposta não é simples, depende da hora, depende do lugar, depende do seu estado de espírito. Naquele momento que eu fiz a compra, a mim era mais útil ter um chocolate. E ao vendedor? O vendedor que vende o chocolate a 10 reais, provavelmente, no fim do dia, ele deve comprar um chocolate para dar para a filha, para a esposa. Mas aquela quantidade de chocolate que ele tem estocado, ele não vai consumir tudo. Por quê? Porque utilidade, que é o valor pecuniário, é grandemente influenciado pela quantidade. Que aí nós entramos em utilidade marginal. Tá? Então isso é o valor-preço, isso é o preço, isso é o valor-trabalho e o começo de utilidade. Certo, pessoal? Essa aula vai ficar como curso de filosofia econômica, tá? Por quê? Isso é microeconomia? É. Qual é a parte de microeconomia? Os últimos 10 minutos. O resto, realmente, eu estou mostrando para vocês de onde veio essa ideia. Porque, veja, essa ideia é meio burrice. Por quê? Porque todo mundo sabe disso. A sociedade passa essa ideia a todos. Todos nós sabemos que se você quer que alguém faça algo, você aumenta mais o preço. E que se tem muita gente querendo fazer, você diminui um pouco o preço. Todo mundo sabe disso. Só que a utilidade que você vê naquele negócio tem um concorrente, né? Você pode substituir e tal, mas a utilidade que você vê naquilo que você quer comprar ou você quer vender não muda normalmente. Mercadorias a um comerciante sempre serão mercadorias. Arroz sempre será arroz. A utilidade é sempre a mesma. Ela não muda pelo valor em si. Ela muda se o concorrente daquela coisa lhe faz mais barato e a utilidade relativa a outra coisa. Eu preciso de uma pessoa que seja o segurança aqui na minha mansão. Não tem seguranças, mas eu preciso de um segurança. Vou pagar 50 mil. Léo, 50 mil é muito dinheiro para ser segurança. Mas o cara tá pedindo 1 milhão. Não. Então, eu preciso de uma pessoa que fique ligando as câmeras, olhem o vídeo durante a noite, esse tipo de coisa. O segurança não tem ninguém abaixo de 10, 20 mil reais que queira fazer? Não tem. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar um tempo da minha rotina e eu vou ver as câmeras do que aconteceu durante a noite. Ou eu vou investir uma baita de uma grana, eu vou colocar uma inteligência artificial, e a inteligência artificial vai fazer isso para mim, e eu vou criar um capital que possa substituir trabalho. Entenderam? Mas veja, a utilidade de ter um segurança ali é a mesma. Eu preciso daquilo. Só que, normalmente, é o seguinte, eu preciso de um segurança. Olha, estão pedindo 2 mil. Não fui com a cara daquele cara, ele está pedindo um aumento. Demite, pede o outro que está pedindo 2 mil. Mas tem seguranças que ficam em casas de mansões durante anos. Sim. Por quê? Porque os donos da mansão se afeiçoaram. Aquele segurança tem confiança nele e estão dispostos a pagar muito mais. Por quê? Porque o que é útil eles a ter aquele segurança? Pode ser o amor, pode ser a caritas, pode ser a compaixão humana, pode ser tudo isso. Só que aí sim, normalmente é o seguinte, olha, esse cara tá aí comigo faz 30 anos. Nunca me deu problema até agora. Eu vou contratar outro que eu nem conheço. Entenderam? Isso é o valor. Isso é a base filosófica da economia. Por que nós tomamos decisões, como nós remuneramos, como nós compramos, como nós vendemos. E veja, a matéria está nem aí para você. Está nem aí o quanto você vende, por quanto você produz. Nesse ponto, a economia é muito mais etérea do que material. Por quê? Porque as decisões tomadas não são do ponto de vista materialista. As decisões tomadas visam o material, mas elas são tomadas eteriamente, pela consciência de cada um, se eu quero comprar ou não. Certo, pessoal? Hoje foi a pílula anticomunista do dia. Tá? É isso aí, tá? Esse curso vai ficar... tem só 10 pessoas. Tá? Façam propaganda, tá, gente? Façam propaganda, tá bom? Abraço, fiquem com Deus.